Olá pessoal, meu nome é Israel, eu sou criador do canal Amor ao Eterno. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. É, Hoje eu vou estar fazendo um vídeo para estar falando com vocês um pouquinho da forma em que eu desenvolvi para mim estar fazendo uma leitura bíblica e estar tendo uma absorção melhor do conteúdo, um entendimento melhor da leitura, tá bom? Eu tenho alguns exemplares aqui, vou compartilhar com vocês. Ó. Eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém, tá? É uma Bíblia de uma linguagem muito boa, muito bonita. É uma Bíblia que é muito usada pela Igreja Católica. Há quem fale que ela é uma Bíblia que mais se aproxima dos originais, tá bom? É uma Bíblia que tem 8, 7 livros a mais e é isso aí. É uma linguagem muito bonita, tá bom? Eu tenho aqui a Torá, tá bom? Essa daqui é uma Bíblia que a linguagem dela é muito pesada, é uma linguagem muito pesada e a compreensão dela é um pouco mais difícil, tá bom? Isso aqui só para quem já está um pouco adiantado na leitura bíblica, tá bom, gente? Aqui os Pentateucos, tá bom? Aqui só tem os livros, 5 livros escritos por Moisés. Tenho aqui a King James, é uma Bíblia extraordinária. Eu aconselho qualquer pregador ter uma dessa. Mesmo que você tenha uma série de outras Bíblias, mas tenha uma dessa, porque essa Bíblia é maravilhosa. Tá bom, gente? Essa Bíblia tem 400 anos desde a sua primeira edição. É uma Bíblia extraordinária, uma linguagem maravilhosa, tá? É isso aí. E aqui a NTLH, tá? É a nova tradução da linguagem de hoje. É uma língua, é uma Bíblia de linguagem contemporânea. Essa daqui é, é muito fácil a compreensão dela. A linguagem dela é de uma compreensão fácil demais, tá? Eu usei essa Bíblia durante muito tempo, escola dominical, em pregações, eu usei ela durante muito tempo. Eu teve uma época que eu parei um pouco de usar ela em função da linguagem dela, que era muito fácil, entendeu? Que era muito fácil. Aí eu voltei a usar essa, a King James. Foi assim, eu usava essa Bíblia, parei um pouco de usar essa para usar essa, e essa que eu usei durante muito tempo. Depois parei de usar ela de novo para usar essa aqui, porque essa tem uma linguagem muito fácil, entendeu? Não querendo ser pretencioso, mas ela tem uma linguagem muito fácil. Eu aconselho qualquer pessoa que está iniciando a leitura bíblica a iniciar por ela, NTLH, não esqueça. É, como eu falei para vocês, o vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre uma forma que eu desenvolvi para estar lendo, fazendo uma leitura bíblica e de melhor compreensão. Eu fui um rapaz criado na igreja, criado dentro dos princípios cristãos, dentro de um lar cristão, desde a minha adolescência. E aos meus 13 anos, como qualquer outro jovem, tive meu período aquele período de transição da adolescência, que é difícil para qualquer ser humano, tanto para os pais como para o adolescente. E quando foi dos meus 13 aos meus 17 anos, eu não vou dizer um pouco afastado, mas eu tive um pouco desligado das atividades da igreja e tal, enfim. E quando foi nos meus 17 anos, eu lembro que foi quando eu comecei a voltar às minhas atividades, e eu voltei com muita força nesse período, tá? Participando de eventos, atividades, participando tanto na área de promover o evento como participar diretamente. Quando foi meus 19 anos, eu fui separado para o meu ministério evangelístico, fui ungido a evangelista. E eu lembro que quando foi por volta dos meus 21, 22 anos, eu comecei a me dar uma afastada de novo, tá? Que foi um período assim de muito questionamento. Questionamento por quê? Já vou logo esclarecer a partir de agora, porque eu não conseguia
eu via muita discrepância naquilo que se era pregado com aquilo que estava escrito na Bíblia. Eu não conseguia associar o que me ensinavam e o que pregavam com aquilo que está escrito na Bíblia. Quando eu falo me ensinar, me ensinar dentro da igreja, religiosamente. Não estou falando dos princípios paterno dentro de um lar. Não, eu estou falando aquele fundamento religioso. Eu não conseguia associar aquilo tudo, tá? Então foi um período de muito questionamento, até os meus 21, 22 anos. Sei que isso durou até por volta dos meus 30 anos, 31, 32, cerca de 8 anos durou esse período. Quando foi por volta dos meus 31 anos, 32, eu voltei de novo com muita força, né? Muita força mesmo, participando de evento, líder da mocidade e tal, assim, por diante. E quando eu durei uns 3 anos nesse período, 3, 4 anos, né? Quando foi por volta dos meus 35 anos, né? Eu fiquei um período mais ou menos de um ano, assim, que eu saí de uma igreja até voltar para outra. E depois eu voltei de novo. Foi um aninho assim que eu saí da igreja que eu estava e fui para uma outra igreja. E ali dentro dessa igreja eu fiquei uns 4, 5 anos, né? Até por volta dos meus 39 anos, uns 4 ou 5 anos. E nesse período eu voltei com muita força, aplicado, participando de eventos, promovendo os eventos, líder da mocidade, e buscando respostas assim, com muita força para os meus questionamentos, buscando as respostas com muita força mesmo. Eu esqueci de explicar uma parte que é o seguinte: eu tinha muito questionamento, então eu procurava sempre respostas daquelas pessoas que estavam à minha volta, as pessoas mais maduras, mais velhas dentro da igreja. Então eu procurava sempre resposta deles. Só que eu não conseguia encontrar resposta através deles, né? E quando eu voltei com muita força a partir dos meus 33, 34 anos, eu pensei assim: bom, eu só posso ter respostas para isso que eu quero dentro da própria Bíblia. Eu não vou encontrar resposta fora da Bíblia, eu vou encontrar dentro da própria Bíblia. E esse é um mal de muitos que estão na igreja hoje. É procurar resposta para os questionamentos dele dentro dentro da igreja ou dos seus pastores, dos seus líderes, encontrar resposta para algumas coisas e esquece da própria Bíblia. Que a Bíblia ela tem que ser o seu eixo central, tá? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? O próprio Jesus, ele tem uma passagem que ele fala que todo homem que der ouvido, que colocar em prática seus ensinamentos, ele é como um homem que construiu a sua casa no terreno sólido, entendeu? Pode vir a tempestade, pode vir o que for, mas você está bem alicerçado, tá? Então, procure resposta dos seus questionamentos na Bíblia. Em lugar nenhum mais você vai encontrar resposta para os seus questionamentos. Então foi isso que eu fiz. Eu durante muito tempo eu surrei as minhas Bíblias, surrei mesmo assim. Eu fui buscar resposta para meus questionamentos esses que em outro vídeo eu posso estar falando, tá? E enfim, para mim estar falando para você a forma que eu desenvolvi para estar tendo uma compreensão melhor da Bíblia, a primeira coisa que eu tive que fazer foi separar a religião da Bíblia. Como é possível? É possível, sim. É possível você separar
a religião da Bíblia. E você precisa entender que a Bíblia não é um livro de religião, a Bíblia é um livro da humanidade. Entenda isso que você vai, a partir daí você já vai começar a compreender. A Bíblia é um livro da humanidade e não um livro de religião. É um livro que as religiões tomaram para si, mas ele é um livro da humanidade. Eu tive que separar toda aquela mística religiosa da Bíblia. Como assim, Israel? Eu tive que não parar de ler a Bíblia com aquela mente mística, entendeu? Procurando a liturgia do culto, procurando aquela mística do culto e dentro da Bíblia. Então, assim, eu tive que esquecer isso, eu tive que separar isso para eu poder ter uma compreensão melhor da Bíblia. Primeiro passo, eu tive que entender que a Bíblia não é um livro que fala sobre a história da humanidade. Não. A Bíblia não tem interesse de estar contando a história da humanidade. Se você quiser aprender a história da humanidade, você tem que procurar em outras fontes, mas não na Bíblia. A Bíblia é um livro que ela está falando a trajetória de um povo. Esse povo é o povo de Deus, chamado o povo hebreu, tá? Ela está contando a trajetória desse povo. Aí você fala assim, mas peraí, a Bíblia também está falando sobre o Egito, tá? Ela não está falando sobre o Egito, ela cita o Egito porque o povo de Deus passou sobre o Egito. A Bíblia não está contando a história da cultura egípcia, não. Se você quiser saber sobre a cultura egípcia, você tem que procurar em outras fontes, não na Bíblia, porque a Bíblia não tem interesse nenhum em estar contando sobre a cultura egípcia. Israel, mas a Bíblia também fala sobre a Babilônia. Não. Ela cita a Babilônia porque o povo de Deus também passou pela Babilônia. Ela não tem interesse nenhum em estar contando a cultura babilônica, e enfim. Então são essas coisas que eu tive que começar a separar para poder ter uma compreensão melhor da Bíblia. A Bíblia não fala sobre o povo fenício, ela não fala sobre os gregos, não. Ela não fala sobre isso. Ela cita porque o povo de Deus passou por lá, mas ela não tem interesse nenhum em estar falando sobre culturas de outras culturas. Ela está falando sobre a trajetória do povo hebreu, tá bom? Então eu tive que começar a entender essas coisas para poder ter um entendimento melhor. Eu tive que começar a entender que a Bíblia, ela é um livro. Eu tive que começar a ler a Bíblia como um livro histórico. Como assim um histórico? Um livro que está contando a história, mais uma vez repito, do povo hebreu. Ela está contando a história do povo hebreu, a trajetória do povo hebreu, entendeu? A trajetória é essa que ela vem narrando a criação do homem lá no Éden, no jardim do Éden, como você queira. Aí ela vem vindo, passando pela retirada do homem dentro do Éden, a peregrinação dele sobre a terra, com seus descendentes, vem até o período dos Néfilins, até vir a destruição da terra pelo dilúvio, tá? Passa por Noé, a Arca de Noé, e vem vindo uma trajetória até chegar em Abraão com seus descendentes, vem vindo até chegar a peregrinação do povo dentro do Egito, que foi o período que eles foram escravos, e depois a peregrinação dele pelo deserto, e assim vem vindo, depois vem vindo passou pelo período patriarcal, depois vem vindo pelo período profético dos profetas, aí depois vem os monárquicos, vem vindo até chegar no Novo Testamento, que já é o período em que tem Jesus, tem os apóstolos, os discípulos, e assim vem vindo até e termina ali em Atos,
Apocalipse, né? Então, e eu tive que entender isso, que a Bíblia é um livro que ela vem contando uma história. Aí depois que você entende isso, quando você entende a historicidade bíblica, é que você vai começando a ver o poder de Deus. Que na trajetória do povo de Deus teve a manifestação da mão de Deus, tá? Então, assim, primeiramente eu tive que entender a historicidade bíblica, tá? Eu tive que entender a historicidade bíblica, tirando toda a religiosidade, tirando toda a mística do culto de dentro da minha cabeça, para eu poder ter um entendimento bíblico, tá bom, gente? E foi muito bom para mim, foi muito enriquecedor, foi muito bom para mim. Hoje eu tenho uma ideia, isso é de mim. A Bíblia não é um livro religioso, a Bíblia é um livro da humanidade, é um livro que nos ensina, é um manual de vida. E é isso aí, as religiões tomaram para si, tá? Todas as grandes religiões ela é baseada na Bíblia, tá? E é isso aí, pessoal, tá? Se você gostou do vídeo, compartilhe, dê um like, deixe um like aí, tá bom? E mais pra frente eu vou estar fazendo outro vídeo falando um pouco sobre outros assuntos que faziam parte dos meus questionamentos, como por exemplo, as línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo. Vou estar falando um pouco sobre isso, tá bom, gente? É isso aí. Sigam o meu canal, se inscrevam e até o próximo vídeo.